Como anda a sua fé? Como está a sua fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem lembra desse versículo? E a Bíblia também nos ensina o que é fé. A carta aos Hebreus, ela nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós esperamos, mas é a prova de coisas que nós não vemos, né? Tomé ali, com o Senhor Jesus, ele quis tocar ali nas feridas para ver se era mesmo Jesus. Jesus falou, bem-aventurado, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então nós podemos ter fé, e a nossa fé no Senhor precisa ser uma fé inabalável. E a carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, ele traz algumas coisas para nós. E Paulo fala para a igreja naquela época, que também é para nós, sobre a fé como sendo um dom, né? Quando ele fala ali sobre os dons do Espírito, ele fala palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ele fala a fé como sendo um dom, e fala também outros, são 9, né? Ele cita 9 ali no capítulo 12, nos versículos 8, 9 e 10. E ele cita a fé como sendo um dom. E ele fala também sobre o dom de profetizar, o dom de variedade de línguas, de interpretação, e fala também de um dom que é muito importante, que eu falo que nos nossos dias nós precisamos buscar com zelo, que é o discernimento de espíritos. O que é esse dom? Esse dom, ele nos ajuda a entender quando algo está sendo movido pelo Espírito Santo do Senhor ou quando vem do maligno. Nós, como crentes, cheios do Espírito Santo que somos, né? Nós buscamos isso, então nós precisamos entender quando nós estamos vendo algo vindo da parte de Deus e quando não vem da parte de Deus. Até porque o Senhor Jesus nos adverte isso em Mateus 24, que ele fala assim, cuidais para que não sejais enganados. E nós estamos vendo, eu sei que a Igreja Batista de Vila Isa é uma igreja idônea, uma igreja que sabe o que é amar, sabe o que é esperança, sabe o que é ter fé, mas essa, infelizmente, não é a realidade de todas as igrejas ao redor do mundo. Eu venho de fora e eu sei que quem nunca saiu, foi para fora, não faz ideia como está lá fora. Como que a igreja do Senhor Jesus está sofrendo variedades de coisas que não vêm do Espírito e, aparentemente, as pessoas achando que vem do Espírito Santo do Senhor. Isso é algo muito sério. Eu sei que essa não é uma realidade da Igreja Batista de Vila Isa, mas para que, se algum dia nós nos deparemos com algo estranho, busque com zelo os melhores dons, que é o que Paulo adverte à igreja de Corinto e também serve para os nossos dias. Buscar com zelo os melhores dons, e eu busco todos os dias esse dom de discernimento de espírito. E que a nossa fé não seja abalada de forma alguma, porque sem fé é impossível vir a Deus, né? Então é impossível agradá-lo. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto de Mateus 17, Mateus, capítulo 17, os versículos de 14 a 21. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e não vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Vamos entender o contexto dessa época? Jesus está vindo com Pedro, Tiago e João do Monte da Transfiguração.
Pensa, Jesus separa 3 dos discípulos e fala assim, vamos ali comigo? Só que esse vamos ali comigo, Jesus leva eles para o monte, e Jesus ali, o Senhor Jesus, diretamente com esses 3 discípulos, esses 3 discípulos, quando se dão por si, eles estão vendo diante deles o Senhor Jesus, Elias e Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava transfigurado, de uma aparência linda, luminosa, era algo sobrenatural. Então, esses 3 discípulos experimentaram algo sobrenatural. E o Senhor Jesus ali vem, desce desse monte. Imagina a alegria desses discípulos. Eu imagino se eu estivesse lá, gente. Eu leio a Bíblia me colocando na cena. Eu fico imaginando eu ali espiando um pouquinho. Olhando ali de longe, vendo Jesus conversando com Elias e Moisés. Imagina o assunto, gente. Eu queria estar lá, de verdade. Então, pensa, eles maravilhados, descem ali e entrando nessa cidade, na Galileia, nesse local, vem um homem correndo até Jesus e fala assim, mestre, eu preciso da sua ajuda, porque meu filho, uma hora ele cai no fogo, outra hora ele cai na água, e ele está tempo de morrer, meu filho vai morrer desse jeito. E o Senhor Jesus, ele ainda fala esse pai desesperado ainda fala, mas seus discípulos não puderam curá-lo, eles não resolveram o meu problema. O Senhor Jesus, imagina, com os 3 discípulos entrando ali, os 4, e o Senhor Jesus vendo os outros discípulos que estavam ali embaixo, naquela cidade, depararam com essa situação. Aí o Senhor Jesus vira para esses discípulos, repreende ali aquele demônio, porque não era só uma enfermidade, aquele menino era lunático porque ele estava endemoniado, e o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios, em nome de Jesus, nós temos essa autoridade, porque foi o Senhor quem nos deu. E o Senhor, então, fala com os discípulos, geração perversa. Até quando vocês vão pensar que eu vou estar aqui com vocês? Até quando, né? Porque, e logo depois desse episódio, o Senhor Jesus repreende aquele demônio, repreende os seus discípulos por falta de fé. E ele fala, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte, passa daqui para lá e ele vai passar. Vamos entender o que o Senhor Jesus estava falando? Quem aqui já foi em Israel? Porque lê a Bíblia em 3D. Quando eu fui em Israel, quando a gente chega ali naquela região da Galileia, as pedras são as pedras escuras, vulcânicas. E normalmente nós vemos alguns montinhos de pedras, mais ou menos deste tamanho, amontoadinhos. E o grão de mostarda, eu não sei se vocês já conhecem. Quem conhece aquela semente que a gente dá para passarinho chamada painço? É muito parecida, tá? A semente de mostarda é bem parecida com o painço que nós conhecemos aqui. Só para vocês terem ideia do tamanho dessas sementes. Vamos voltar lá para o contexto do Senhor Jesus, na época do Senhor Jesus. Essa semente ela é muito forte. Quando ela cai na terra, ela sai buscando um jeito de se enraizar. À medida que ela busca luz, ela enraiza. Então, ela acha um pouquinho de luz, ela se aprofunda nas raízes. E, mais ou menos, se ela cai entre uns montinhos de pedra desse, o que ela vai fazer? As raízes dela são tão fortes, tão firmes, que à medida que ela vai enraizando, o tronco vai engrossando, as folhagens vão crescendo, e, basicamente, vai chegar uma hora que esse tronco está firme, ele vai romper e vai empurrar o monte. Entenderam? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Israel cabe, mais ou menos nesse contexto, 32 vezes dentro de Minas Gerais. Hoje, eu até medi a área territorial, caberia quase 27 vezes dentro do estado de Minas Gerais. Israel é um país muito pequeno. Então, para eles, tudo é muito grande. Para nós, o que é um grande rio? O rio Amazonas é um grande rio? Rio Madeira, um grande rio? Por exemplo, para nós, o Rio Jordão, eu vi o Rio Jordão, é quase um córrego para nós, em decorrência de um rio Amazonas da vida, tá? Só para vocês terem noção. O Mar Morto não é um mar. Para quem ficou decepcionado, o Mar Morto é um grande lago, tá? Não é um mar. Então, muitas coisas em Israel, damos a conotação de muito grande, para eles tudo é muito grande, porque lá tudo é muito pequeno, a área territorial é pequena.
Então, a impressão que a gente tem, monte para nós é Ibituruna, não é um monte. Para eles, aqueles montinhos ali de pedras era um monte, entende? Então, essa é a conotação. O Senhor Jesus está dizendo para esses discípulos que se vocês tiverem fé, raízes profundas, meditar na minha palavra de dia e de noite, entender o propósito que eu estou aqui, para que vocês exerçam esse propósito quando eu for. Se as raízes aprofundarem o suficiente, vocês vão ficar robustos e fortes, e nada vai abalar vocês. Vocês não vão precisar de empurrar nada. As raízes profundas, os ramos profundos, os troncos vão ficar grossos, a folhagem vai ficar linda, e vocês vão dizer a este monte, passa daqui para ali, ele vai passar. Vocês vão empurrar, através do que? Da força da igreja, da força de vocês, da força que eu estou determinando vocês. Essa é a analogia da semente do grão de mostarda. É porque tudo em Israel, para eles é grande, mas é porque é um país muito pequeno, tá? Só para a gente entender um pouquinho que nossa fé, ela precisa estar baseada nos parâmetros da palavra de Deus. Por exemplo, eu não quero que levante a mão, mas eu gostaria que você pensasse. Você já leu toda a Bíblia? Agora outra pergunta. Quantas vezes? Não só leu, você já leu e estudou toda a Bíblia? Outra pergunta. Quantas vezes? Você ama a Deus, mas você ama a palavra de Deus? Qual é a proporção do seu amor? Porque se eu for me formar em medicina, o que eu tenho que fazer? Ler todos os livros de medicina que os professores mandaram. Aí eu ler, e eu tenho que estudar para fazer todas as provas que o professor ou a professora mandar eu fazer. Só assim eu vou ter um diploma de médica, não é assim? Por que nós cristãos, ao longo da nossa jornada, nós achamos que não precisamos ler toda a Bíblia, não precisamos conhecer tudo? E principalmente livro de Apocalipse, em que para alguns ainda tem um tabu de que é um livro assustador. Eu quero dizer a você que é um livro maravilhoso. É o livro da nossa esperança. O Apocalipse, no inglês, ele tem uma linguagem mais bonita, mais real do texto, que é revelation, que é revelação. O livro de Apocalipse é a revelação do que Deus vai fazer por nós. Olha que maravilha. Não é para você ficar assustado, é para você falar assim, glória a Deus, que um dia nós veremos novo céu, nova terra, não vai haver dor, não vai haver doença, não vai haver enfermidade, a morte já não existirá. Pensa que dia glorioso. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é maravilhosa para nós em todos os contextos da nossa vida. E se nós formos analisar um pouquinho, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, não existe o pecado nele, tá certo? Concordam? Capítulo 1, criação, e capítulo 2, concordam? Não tem pecado ali, o pecado entrou em Gênesis 3, concordam? São versículos maravilhosos. Imagina você andando no jardim do Éden, do lado de um leão, e ele não vai fazer nada com você, talvez passeando ali no pescoço de uma girafa, ela não vai fazer nada de mal com você caminhando junto com os animais, a beleza da natureza. Hoje o Silvinho falou uma coisa muito interessante na escola bíblica, que tudo que é muito bom é de graça, e é verdade. Vai para uma floresta, você vai ver aquela cascata caindo, a cachoeira, o barulho, é gostoso de se ver. Quando a gente está em frente ao mar, não é gostoso avaliarmos o mar, a natureza, tudo que Deus fez é bom. Então, se nós analisarmos, tudo que o Senhor fez é bom e é de graça, está ali para todo mundo ver, né? A gente pode olhar para o céu, todos nós podemos olhar para o céu e ver a beleza do céu, e ver tudo que Deus fez, porque tudo que Ele fez é bom. E Deus, na sua infinita bondade, Ele ainda nos dá muito mais do que a natureza. Hoje o Senhor nos deu tecnologias para que nós pudéssemos pregar o Evangelho dEle a mais distância. A igreja sempre está transmitindo os cultos, mais pessoas mesmo não estando aqui em Governador Valadares podem assistir os cultos e meditar na palavra do Senhor. E o Senhor faz isso para nós a todo instante. Então, tudo que o Senhor faz é bom. E nós precisamos pensar um pouquinho se realmente que tipo de cristão nós estamos sendo.
essa é a minha pergunta. Eu pergunto isso para mim mesmo e pergunto para os irmãos perguntarem para si próprio. Você de fato está sendo um cristão como o Senhor deseja que nós sejamos? Nós estamos sendo verdadeiramente movidos pelo Espírito Santo do Senhor? Como tem sido a nossa jornada, né? Como tem sido a nossa jornada de fé? Eu sou a mais nova de 18 irmãos. Eu gosto muito de falar sobre esse incidente assim, na nossa família, porque é algo que eu consegui ver e, graças a Deus, me esquivar e tenho orientado a nossa família disso. Aqui está a primeira e a última está sentada ali no banco. A minha irmã veio hoje, tá? Nós somos 18 filhos do mesmo pai, da mesma mãe. E eu louvo a Deus por isso. Perdi meu pai aos 16 anos, mas eu sei que haverá um novo céu, uma nova terra, e meu pai vai estar lá. Minha mãe também vai estar lá. Então, para mim, é glorioso eu poder falar isso, porque eu sei que o Senhor tem trabalhado na nossa família. Quando eu era criança, eu fui criada num contexto assim, de muitas brigas familiares, né, entre irmãos, porque o irmão briga muito com o outro. Só que as brigas lá em casa eram pesadas, de quase matar o outro. E eu assim pegava, eu me lembro de certa vez, eu abraçava a gaveta de faca, com medo de um pegar para matar o outro, e entrava debaixo da cama para esconder deles. Eu me lembro dessas situações, e era um contexto assim, de muitas brigas, mas o Senhor livrou nós de tudo. Graças a Deus. Nunca aconteceu uma tragédia. Deus é maravilhoso. E esse contexto de muita briga, um está sempre falando mal do outro. Aí um fala mal do outro chega aqui e fala mal do outro. E acaba que não é mais pecado, vira iniquidade. Vocês já viram pessoa que toda vez que você chega perto dela, ela fala mal de alguém? Que mal-estar. Toda vez. Você está de paz, você está com o espírito assim leve. Você chega perto daquela pessoa, ela descarrega um feixe de coisas ruins de outros, e você não quer ouvir, sabe isso? Isso se chama iniquidade. A pessoa já faz isso naturalmente, e o contexto em que eu vivi, eu lutei muito até eu entender que isso era iniquidade. E eu entender que eu não podia falar mal de ninguém, eu entender que isso não é de Deus. E eu pergunto quantas vezes nós praticamos alguma iniquidade, porque o que é iniquidade? Pecado praticado várias vezes e você fica anestesiado. Você não percebe mais que peca. Virou uma iniquidade, é algo que, aquele pecadinho de estimação que nós chamamos, tem nome, iniquidade. E nós precisamos nos livrar desse tipo de pecado. Um exemplo de Sócrates, na Grécia Antiga, ele tinha 3 critérios quando alguém vinha falar de alguém com ele. E nós podemos usar esses 3 critérios na nossa vida também. Ele perguntava para a pessoa assim, tem certeza se o que você vai me contar é verdade? Aí a pessoa falava, não tenho certeza. Agora, o que você vai me contar é algo bom? Eu tenho um terceiro filtro. É útil que eu saiba o que você vai me dizer? Vai me edificar? Às vezes pode até ser verdade. Pode ser até algo que seja bom eu saber, mas vai me edificar? Né? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para aquela pessoa que o nome dele está inserido? Então, tem alguns detalhes na nossa vida que nós, às vezes, precisamos rever os nossos conceitos como cristãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque como nós cantamos aqui, eu amei relembrar os velhos tempos, esse hino, Jesus vai voltar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. E ele vai voltar. E a gente precisa estar inserido num contexto em que nós não seremos pegos de surpresa. Deixa eu fazer uma analogia com vocês de um casamento judaico e da segunda vinda do Senhor Jesus. Sabe por quê? Muita gente fala assim, mas Israel não acredita em Jesus. Por isso que está desse jeito. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos os profetas que trouxeram profecia, pode ir lá ler, vai lá ler Isaías, Ezequiel, pega os grandes profetas, os maiores, os menores, profeta Joel. Sempre que Deus falava com o povo, muitas vezes era uma profecia da primeira vinda do Senhor Jesus, emendada na segunda vinda. Muitas vezes fala da primeira vinda e o mesmo profeta fala da segunda vinda. Quando Jesus veio na terra, muitos acreditavam que a profecia tinha que se cumprir toda naquele momento. Só que parte dela era para a segunda vinda do Senhor Jesus. O profeta Daniel mesmo,
ele retrata muito bem isso. Tem parte da profecia que é para a primeira vinda do Senhor Jesus. Parte dela está relatando a segunda vinda, que é essa segunda que nós estamos esperando. Então, por eles não entenderem, muitos deles nem liam os profetas. Por exemplo, os samaritanos tinham uma certa dificuldade, por eles terem a adoração errada, né? No Reino do Norte, adoravam bezerros de ouro, que foram colocados 2 bezerros em 2 lugares. Eles tinham adoração e para eles não importavam muito com os profetas. Eles ficavam meio que presos no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Porque nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós também não podemos ser enganados a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos estar preparados, porque Ele virá. Ele não está voltando, Ele voltará. Porque está voltando dá uma conotação de que Ele está vindo todo dia, né? Ele voltará. A Bíblia diz que Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. E esse dia será glorioso para nós. Muito glorioso, porque Ele virá e vai nos tirar dessa terra, desse sofrimento. Só que no casamento judaico da época de Jesus, tá? Lembrando que isso começou quando? Em Abraão, Isaac, Jacó, começou ali nos patriarcas, quando ele manda buscar uma esposa, né? Manda buscar Rebeca para seu filho. E ali, então, ele casa Isaac com Rebeca. Naquela época, começou-se até pessoas que poderiam indicar, olha, sua filha é bacana, né? Uma moça bonita, né? A filha do Anderson, mas a Cris aqui. Aí, ó, tem um rapaz ali que é um rapaz de família, um rapaz legal, sabe? Vai dar certinho para essa moça bonita e de família. Era mais ou menos assim. O que fazia? Os pais combinavam, ó, tá legal, nossa família realmente combinam. Vamos ver se os meninos agora combinam? Marcavam o encontro à luz do dia, tá? Todos vendo. Em Israel até hoje é assim. Tem até os lobbies de hotéis são preparados para isso, que os pais vão, ficam de longe e deixam os filhos conversando. Se eles se entenderem, aí eles partem para um contrato de casamento. É assim que funciona, tá? O contrato de casamento. Esse contrato é o nosso noivado aqui. Para eles é muito sério. É um contrato de casamento. O que acontece? Nesse contrato de casamento, o pai do noivo com a família vai até a família da noiva, chega lá na família da noiva e faz o contrato. Ali ele coloca a cláusula que ele quer, né? Resguardando a filha, os pais da noiva, que vai ditar ali o que ele quer. Para resguardar a filha, o que ele poderia deixar de benefício para ela, o dote é combinado, tudo ali. Então, eles assinam esse contrato, os pais do noivo voltam para a casa do noivo com o noivo, só que lá ele vai construir uma casa para o seu filho. Lembra do que Jesus disse? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Eu vou voltar para buscar vocês. E era mais ou menos assim. Jesus estava fazendo uma analogia ao casamento judaico, casamento de Israel. E então esse pai prepara uma casa em Israel, tem muita casa, uma em cima da outra. O primeiro filho casa, constrói em cima. O segundo casa, constrói em cima. E é muito comum a gente ver isso em Israel. E esse noivo volta para casa. A noiva sabe que em cerca de 2 anos ele vai voltar, mas ele não fala o dia nem a hora. Jesus falou? O que a Bíblia diz? Vocês não sabem o dia e nem a hora que o Filho de Deus virá. Nós não sabemos. E é mais ou menos isso. O noivo, ele vem de surpresa. A noiva, quando vai dando 1 ano e meio, ela já tem que ficar preparada. Qualquer hora o noivo vai chegar. Quando esse noivo chega, gente, como eu disse para vocês, Israel é muito pequeno. Então, lembra que Jesus ressuscitou Lázaro em Betânia? Betânia é nas costas de Israel, assim, coladinho, entra pela porta das ovelhas. São várias portas, né? Para ir, quem vem de Betânia entra pela porta das ovelhas. Então, é tudo muito perto, vai caminhando, tá? Hoje não, né? Naquela época andava mesmo e não era tão distante quanto a gente pensa. Então, quando esse noivo vem de uma cidade vizinha, as cidades são muito próximas uma da outra, é como se fossem os nossos bairros aqui, tá bom? Só para entender melhor. Quando eles vêm, eles fazem um barulho tremendo com um instrumento chamado chofar.
que são as trombetas que nós vemos lá em Apocalipse. Nós sabemos que quando for tocada a 7ª trombeta, o Senhor Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória buscar a sua noiva. Por quê? Quando o noivo vem fazendo um barulhão, e o barulho é enorme, são vários chofás tocando, e eles vêm de longe, então a noiva já começa a ouvir aquele barulho, e já está tudo semi-preparado, e começa a preparação para esse casamento. O casamento durava 7 dias, dava tempo do noivo chegar, mandar uma notícia para os parentes virem, e dava tempo de todo mundo vir. Casamento de Israel, 7 dias de duração, bom demais. Então, o que o Senhor Jesus está falando conosco é uma analogia do casamento de Israel. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele já foi preparar, o meu pai já foi preparar. Porque eu vou vir buscar a minha noiva. E nesse dia, quando eu buscar, vai ser uma festa tão grande. Eu vou tocar as trombetas, os chofás, e vou anunciar, todo olho verá. A Bíblia diz que todo olho verá. Em Apocalipse, capítulo 1, nos versículos, se eu não estou enganada, 6 e 7, vai falar que ele virá cavalgando e que todo olho verá, até mesmo aqueles que traspassaram ele. Aquele que enfiou a lança nele vai vê-lo. Por que vai vê-lo? Porque nós não vamos ressuscitar? Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Paulo fala na carta aos Coríntios 15, ele diz o quê? Que quando o Senhor virar nas nuvens, os que morreram em Cristo, o que vai acontecer? Ressuscitarão primeiro. E nós seremos o quê? Transformados. Nós receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível. E nunca mais nós vamos ouvir falar em aflição, porque todas as coisas vão se passar e de verdade tudo se fará novo. E os 2 últimos capítulos da Bíblia também não tem pecado inserido neles. Fala do novo céu e da nova terra. Então nós vemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1 e 2, e Apocalipse 21 e 22, capítulos sem pecado, não tem pecado inseridos ali. São os capítulos mais lindos da Bíblia, e é nesse contexto que nós seremos inseridos, no novo céu e numa nova terra, onde não mais pensaremos em nada deste mundo. E engraçado, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vemos ao longo da história, a história se repetindo. Deus tem padrões para tratar com o seu povo. Lembra que nós ouvimos falar que Moisés era um tipo de Cristo? Ele tipificava Cristo, né, pastor? Porque ele também foi um libertador, não no sentido para salvação, mas é um tipo, porque ele também trouxe salvação, tirou o povo ali do Egito. É um tipo apontando para Cristo. De Gênesis 3 em diante, até Malaquias, a Bíblia toda aponta para a primeira vinda do Senhor Jesus. Partes dela para a segunda vinda também. A partir de João Batista, quando João Batista olha para Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali a esperança agora, daqui a pouco o Senhor Jesus iria morrer na cruz, como morreu, e ele ressuscitou, nos dando a partir da morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia toda apontando para a segunda vinda de Jesus. E nós precisamos entender, porque em Mateus 24, a Bíblia fala de rumores de guerra, de nações contra nações, reinos contra reinos, nações contra nações, um país contra o outro, reinos contra reinos, vários países contra outros. Nós já estamos vendo essas coisas acontecerem. Nós já vemos guerras e rumores de guerras há quanto tempo? Só nós estamos vendo esses rumores e essas guerras, mais guerras e com menos espaço de tempo. E nós também vemos muito terremoto. Eu ouvi falar em tsunami não tem muitos anos, né? Eu, quando era criança, nunca tinha ouvido falar em tsunami. A gente ouvia falar em maremoto, mas tsunami não. Então, tem coisas acontecendo. Se vocês olharem na escala, hoje há muito mais terremoto do que havia há 50 anos atrás. Hoje, a escala de terremotos são absurdas. É hoje aqui, ali, lá, em todos os lugares. Então, essas dores de parto, a Bíblia também fala como sendo as dores de parto. Jesus tratando a segunda vinda dele como dores de parto. Quando a mulher está para dar à luz, o que acontece? Vem uma contração de hora em hora, mas vai chegar uma hora que vai vir de 5 em 5 minutos, de 3 em 3, o menino vai nascer.
É isso que Jesus está dizendo para nós. Deus não quer que nós sejamos pegos de surpresa. E assim como naquela época tinha várias situações que tipificavam a primeira vinda de Jesus, que ele viria libertar o povo dele, também na década de 70 depois de Cristo houve o maior martírio em Israel. O imperador Tito fez basicamente uma chacina dentro de Israel por causa de brigas internas mesmo entre os próprios judeus. Tinha vários tipos de judeus, judeus zelotes, saduceus, fariseus, essênios, e eles todos lutavam em favor de Jerusalém e de Israel, mas todo mundo queria liderar. A história conta que nessa guerra, a partir do ano 66 depois de Cristo, houve uma sinagoga em Cesareia Marítima que foi profanada pelos romanos. E o que aconteceu? Houve uma guerra, porque os judeus não aceitaram aquilo, porque Jerusalém era a menina dos olhos até hoje, né, de Israel. E vários grupos entraram em guerra contra os romanos, e o imperador Tito foi enviado para cessar essa guerra de 66, que chama-se a Revolta dos Judeus. Até o ano 70, foram 4 anos ali tentando conter, e no ano 70, conta-se a história, tá? A história lá em Israel conta-se que esses 3 grupos brigando entraram para dentro do pátio do templo, e eles brigando entre si. Se vocês olharem até na história, vocês conseguem ver fotos na internet. Foi construída a Fortaleza Antônia na lateral do templo naquela época. E essa Fortaleza Antônia, eram os soldados romanos o tempo inteiro vigiando dentro do templo, para ver tudo que o povo de Deus estava fazendo. E nessa confusão lá dentro, alguém lá de cima, um soldado romano, apeou uma flecha e jogou essa flecha lá para conter a confusão, só que pegou numa porta de cedro e pegou fogo. Aí, alvoroçados, os 3 grupos que ali estavam tentando defender, aí houve uma briga e foi realmente a maior chacina. Nessa época, uma das maiores dispersão do povo de Deus. E o que o Senhor Jesus está querendo dizer para os discípulos em Mateus 24? Ele está apontando para esse dia que chegaria, tá? No ano 70 depois de Cristo, e ele fala, o texto é bem longo, eu aconselho os irmãos lerem em casa, é muito bom esse texto. Ele vai falar que nesse dia as grávidas vão ter dificuldade, porque como que a mulher grávida corre? Né? Aquele que está no campo não volta não, corre. Jesus está fazendo uma alusão a esse 70 depois de Cristo e também para a segunda vinda dele. Então, em toda a palavra do Senhor, para o nosso tempo de hoje, para o nosso tempo futuro, a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida. Então, muita gente acha que isso era só para aquele tempo, mas eu consigo ver que era para aquele tempo, para que os israelitas se cuidassem, que esse tempo ia chegar, o ano 70 depois de Cristo, e haver essa grande dispersão, mas também alusão à segunda vinda do Senhor Jesus. Sobre as aflições, sobre uma grande tribulação vindo sobre a terra. E às vezes nós pensamos que é legal se Jesus vier agora, porque nós sabemos para onde nós vamos. Mas a Bíblia diz que tem situações que ainda precisam ser cumpridas, o evangelho precisa ser pregado em toda a terra, isso não é difícil. Com a internet isso não é difícil mais, isso é muito simples de se resolver, o evangelho ser espalhado para toda a terra. Também haverá uma apostasia, essa apostasia nós já vemos ela no mundo. Como eu disse para vocês, às vezes aqui, quem está bem aqui não consegue ver o que está lá fora. Mas nós precisamos olhar para a igreja do Senhor Jesus não somente como local, mas como uma igreja ampla sobre a face da terra. E essa amplitude, nós vemos aí uma apostasia muito grande de doutrinas erradas, de dificuldades de entendimento da palavra do Senhor, e entender que os nossos olhos estão virados para Cristo. E essa segunda vinda do Senhor Jesus, que nós esperamos com tanta veemência, tem um sinal que nós veremos, e esse é o mais evidente, que é a aparição do anticristo.
Pode ser que ele já está aí, pode ser que ele ainda virá, pode ser que demorará muitos anos. Nós não sabemos o dia nem a hora. Nós sabemos observar os sinais, porque os sinais o Senhor deixou na palavra dele. Nós não sabemos o tempo, se nossa geração verá, se outra geração verá, quantos anos durará, mas o que nós sabemos é que os nossos olhos precisam estar fitos na palavra de Deus. E a volta do Senhor Jesus é mais iminente do que nós possamos imaginar. Um dia o Senhor Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória. E esse dia para nós será glorioso. E eu fico muito feliz de ver um pequeno grupo de multiplicação nessa igreja crescendo, para que mais pessoas ouçam as verdades do Evangelho, creiam no Senhor Jesus, para que o governador Valadares seja alvo do Senhor, para que essa cidade seja verdadeiramente uma cidade salva por Cristo Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos pela confiança que os irmãos têm. Eu amo falar aos irmãos, eu amo ouvir o pastor Fernando. Eu sempre, quando eu vou embora, eu falo com meus irmãos. Eu venho todo ano, se Deus me permitir vê-los, porque enquanto tem vida, eu quero ver vocês. Eu não vou vir para velório, tá, irmãos? Eu não faço isso. Eu vou dar o meu melhor por vocês, enquanto vocês viverem, enquanto eu viver, eu quero estar pertinho de vocês. Mas eu amo estar aqui, é uma gratidão, eu levo vocês comigo, todas as vezes que eu venho, todas as vezes que eu volto para cá, eu já venho radiante de alegria de ver os irmãos. Deus abençoe vocês e vamos esperar juntos pela volta do Senhor Jesus.